Rádio Opinião, vamos falar sobre uma tese de doutorado intitulada Quebradeiras de Coco Babaçu, Saberes e Fazeres de Mulheres Quilombolas. A gente conversa agora, portanto, com a pesquisadora Kelly Almeida de Oliveira. Kelly, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham aqui nesse momento pelas redes sociais. É um prazer estar aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. Satisfação de recebê-la, né? Não só você, como também alguns ouvintes, né, internautas, como o Nilson Ferreira, que está falando de Caxias, a Maria da Conceição Souza, de Imperatriz. Olha, tem uma repercussão, claro, né? A gente está falando, né, de um componente, digamos assim, da nossa cultura, né? Pode-se dizer, que são as quebradeiras de coco, esses saberes, esses fazeres, né? E eu queria perguntar para você, para começar, né, como foi justamente esse contato, né, com essas figuras, né, que são extremamente sensíveis e, ao mesmo tempo, tão necessárias para essa cultura, né, cultura do coco babaçu, que é extremamente rica, né, e traz um destaque para a gente, né, no Maranhão, em níveis até internacionais, desse produto que é muito rico. Exatamente. Bom, o nosso contato inicial foi através de um projeto de extensão, né, financiado pela FAPEMA, em colaboração com a Secretaria Municipal de Aldeias Altas e a Universidade Federal do Maranhão, Campus Codó, né, onde nós fomos, então, desenvolver um projeto de alfabetização com mulheres quilombolas, e lá nós nos encontramos, né, com as quebradeiras de coco, né, que é a comunidade Laranjeiras, que fica na zona rural de Aldeias Altas, né, ali na zona limítrofe com Codó, e nós fomos, então, a partir das experiências, né, juntamente com os nossos estudantes aqui do curso de Pedagogia de Codó, né, nós fomos, então, conhecendo um pouco do cotidiano, da rotina, daquilo que elas faziam, né, no seu dia a dia, e aí nós trouxemos isso para o contexto de sala de aula, né, então, por exemplo, nós tivemos a farinhada, que é o processo, né, de produção da farinha de mandioca, nós tivemos a matança do boi, né, e a produção do azeite de coco babaçu, né, então nós fomos ali descobrindo uma série de conexões, né, entre a matemática escolar e a matemática, né, desenvolvida pelas quebradeiras de coco babaçu, né, através da produção do azeite, da produção do carvão, né, e de todas as outras suas práticas socioculturais, né, e através do projeto de extensão nós conseguimos, então, um ingresso, né, no doutorado através do projeto de pesquisa. Então nós continuamos a pesquisa por meio do doutorado, né, que foi realizado pela REAMEC, né, que é a Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática, que é uma rede que congrega ali 3 instituições da Amazônia Legal, né, que é a Universidade Federal de Mato Grosso, é a Universidade Federal do Pará e a Universidade do Estado do Amazonas. Né? E aí nós tivemos, então, essa oportunidade de poder aprofundar um pouco mais a nossa pesquisa, né, sobre os saberes e os fazeres das quebradeiras de coco babaçu. Né? Que bom, que bacana, né? Kelly, a gente sabe que tem uma riqueza gigantesca, né? Enfim, como já você deixa bem claro, né? Nessa pesquisa, mas a gente sabe que nem tudo são glórias, né? Dentro da atividade, né? Para essas mulheres, né? E antes de qualquer coisa, são mulheres, né? Que acima de tudo tem uma série de coisas relacionadas a preconceitos, enfim, machismo e uma série de coisas, e também, né, uma liderança familiar, né? Algumas dessas mulheres aí, elas são arrimo de família também, né? Enfim, o que você identificou, né, que pode trazer, que você pode trazer, melhor dizendo, sobre questões mais sensíveis, né? E nesses aspectos, enfim, que pegam a parte negativa da atividade. Negativa no sentido de dificuldades, de obstáculos, né, que são vários, para que essas atividades elas permaneçam, né, que deem ali uma satisfação também de rentabilidade para o sustento, né, dessas famílias.
Isso, né? Então, obrigada, né, por essa pergunta, e eu já aproveito para saudar todas as quebradeiras de coco, né, que porventura estejam nos acompanhando aqui. Quero saudar a todas, né, e em nome delas dizer o quanto é importante, o quanto foi importante e é importante essa pesquisa, tanto para mim quanto para o curso de pedagogia, no qual estou inserido, né, como para a sociedade codoense, né, como para o Maranhão de uma forma mais ampla, Brasil e além Brasil, né, porque nós nos deparamos com uma série de dificuldades, né, ser quebradeira de coco hoje, né, é você mais ou menos reconhecer que você é pobre, né, que você tem uma série de dificuldades. Então, uma das frentes de trabalho que nós realizamos é justamente dar visibilidade a esses saberes, a esses fazeres, e dizer que eles são importantes, né, tanto para essas pessoas como para a sociedade de uma forma geral. Né? Nós trabalhamos também com a questão da preservação ambiental, porque as quebradeiras de coco, elas são agentes de preservação ambiental, né? Então, quando elas lutam para que as palmeiras permaneçam em pé, para que não se arranque o cancho, né, inteiro, para que você não possa interferir no ciclo reprodutivo da palmeira, né, você está atuando como esse agente de preservação ambiental. Então, uma das primeiras frentes de trabalho e de dificuldade, e que também é um desafio hoje, é a questão territorial, né? É as quebradeiras terem acesso aos seus territórios, né? Tanto pela demarcação de terras, como terras indígenas, terras quilombolas, né? Quanto também acesso aos babaçoais para a preservação desses babaçoais, porque a gente observa um grande avanço, né, do agronegócio no nosso estado. Então, nós temos, por exemplo, ali a região de Balsas, né, do sul do estado, e nós temos vários conflitos fundiários, né, ao longo do Maranhão, né, que a gente pode destacar ali a região do Mearim, né, nós temos também a região de Imperatriz, então nós temos vários conflitos fundiários, agrários, né, de terras, de todas as formas, e as quebradeiras, elas se unem a essas lutas também, né, para acesso e conservação dos seus territórios, e também a preservação das palmeiras. Uma outra questão que nós levantamos na pesquisa é a questão do empoderamento feminino, né? Porque esses são saberes e fazeres que são compartilhados entre as gerações. Então, é a avó que ensina a mãe, que ensina a filha, e assim por diante, né? E são saberes que estão inscritos na nossa ancestralidade. Né? Então, a gente precisa falar sobre isso, porque são saberes originalmente indígenas, né? Daqui do Maranhão. Então, Alberto, só a nível de informação. Né? Então, para você ter ideia, no século XVII, em 1644, a gente já tinha indígenas, né, produzindo azeite de coco babaçu, né? E essa foi uma das grandes reviravoltas da pesquisa, né? Porque a gente observa que são saberes ali, né, que são amazônidas, né, saberes indígenas que estão sendo compartilhados entre as gerações, né? E a partir do momento da colonização dos povos africanos que foram, né, trazidos para o Brasil e escravizados aqui, nós tivemos esse compartilhamento, né? Então são saberes multiétnicos, né, que estão ali tanto nas comunidades indígenas quanto nas comunidades quilombolas, nas comunidades campesinas, né, nos ribeirinhos, né, também as quebradeiras de coco que são urbanas, né, que estão dentro das cidades. Então, assim, é uma grande luta, né, mas nós não podemos nos abster de falar sobre isso, de dizer aquilo que a gente conseguiu encontrar, né, como dado e construir com outras quebradeiras de coco babaçu também dentro da pesquisa. Né? Então, a tese foi defendida em 2022, mas até hoje a gente continua, né, dentro dessa luta. Nós acreditamos que nós podemos sim, né, trabalhar com esses saberes no campo da educação, e isso é o que nos move, né? Porque são saberes e fazeres que hoje não fazem parte dos currículos, das práticas pedagógicas, né? Das políticas educacionais. Então, essa é a nossa grande frente de trabalho, é trazer esses saberes, esses fazeres, para a gente dialogar dentro da escola, dentro da universidade, que eu acho que é isso que a gente precisa, né? E desenvolver todo esse trabalho de conscientização também na sociedade de uma forma mais ampla, de dizer que quebradeira de coco você é importante, você sabe muitas coisas importantes e nós precisamos conhecer e aprender com você.
É isso aí, é mulher, é mãe também, não é isso? Isso. E a gente sabe que uma pesquisa dessa, professora, pesquisadora, a gente, é claro, né, imagina que há o desdobramento desses dados, né, do que foi conquistado, digamos assim, né, do que foi trazido aí à baila com essa sua pesquisa, o desdobramento disso. Eu queria, para a gente finalizar, saber sobre isso e também sobre a questão cultural, eu digo mais festiva, digamos assim, né? Porque tem ali, como tem essa mistura, né, indígena com o negro, enfim, tem uma musicalidade por ali, deve ter alguma coisa nesse Sim. sentido, né? Festejos também, enfim. Sim, nós temos os encontros estaduais e municipais, né? Agora nós vamos ter em junho, nós vamos ter o primeiro congresso internacional e também nacional de questões de currículo, que vai acontecer aqui na Universidade Federal do Maranhão, no campus de Codó, e nós temos a grata satisfação de ter todas as produções culturais, os artesanatos, as comidas, né, produzidas pelas quebradeiras de coco, né? Então, todos esses saberes estarão presentes conosco nesse momento, a gente já estende o convite para vocês, né? Vai ser de 12 a 14 de junho aqui em Codó, né? E a gente vai poder, então, ter esse encontro, né, com toda essa parte cultural também produzida, né? Nós temos as associações espalhadas pelo Maranhão inteiro, cito aqui a Asfoco de Codó, né, que trabalha com esse empoderamento feminino, também com a preservação cultural desses saberes. Então, elas ensinam a fazer o coco, a fazer a esteira, a fazer o abano, né, a fazer docinhos, bolo de coco babaçu, de azeite, né? Então, é uma grande festa sempre que a gente se encontra, né? Então, tem muitas coisas legais, muitas coisas bonitas que a gente precisa falar, visibilizar, trazer para as pesquisas, mostrar para a sociedade, né, a riqueza da cultura das quebradeiras de coco babaçu. Maravilha, olha, a participação aqui no YouTube está muito boa, tá? A Maria Luana, o Nilson Ferreira, Jonathan Ferreira, Heloísa Helena, enfim, a sua entourage tá aqui, viu, Kelly? E também, né, teve ouvinte também que mandou mensagem pelo WhatsApp, até sugerindo música de Gerúde aqui, falando sobre quebradeiros de coco, não é isso, Márcio? Eloy Melônio mandando... Ele é também compositor. Sim. Tá pedindo também essa música. Maravilha. Isso é a prova de que isso aí agrega bastante. Eles fizeram, né, uma música muito interessante que chama-se Quebradeira, com o Gerúde e o Eloy Melônio. Maravilha. Pronto, bom, isso prova que isso está muito inserido na nossa cultura, né? Está cristalizado em nossa cultura, que isso se mantenha, viu, Kelly? E que essa sua pesquisa ela traga aí também mais coisas, enfim, influencie, incentive também, né, outras pesquisadoras e outros pesquisadores a adentrar e trazer cada vez mais, né, a importância das quebradeiras de coco. Bem, eu acabei de conversar aqui, né, conversa muito boa com a Kelly, que é pesquisadora, Kelly Almeida de Oliveira, falou sobre a tese de doutorado dela, que é Quebradeiras de Coco Babaçu, Saberes e Fazeres de Mulher. Tá ouvindo a gente, Kelly? Oi, sim. Tá ouvindo, né? Tem financiamento da FAPEMA, né? Só para a gente finalizar agora sim. Isso, a gente contou com o financiamento da FAPEMA, tanto no projeto de extensão, quanto durante a pesquisa de doutorado, né, quanto os nossos projetos desenvolvidos pós-doutorado também. Então, é uma grande parceira e a gente sempre agradece esse incentivo e esse apoio aqui às nossas ações. Maravilha. Kelly, muito obrigado. A gente espera recebê-la outras vezes aqui na Rádio Universidade para falar das quebradeiras de coco e também sobre essa cultura toda. Muito obrigado e um bom dia. Obrigada, bom dia, um grande abraço. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Mayra Nogueira assume agora com Sessão das 8, muita música boa. Hoje, quinta-feira, é dia delas, não é isso, Mayra Nogueira? Sessão delas, no Sessão das 8, só vozes femininas. Olha aí, deu certinho. Combinando com as quebradeiras de coco, né? Também. Que bom, que maravilha. Salve, salve as quebradeiras de coco. A gente volta amanhã, portanto, com o Jornal Rádio Universidade, trazendo roteiro cultural, comentário de Paulo Pellegrini no esporte e muito mais informação por aqui, tá? Agora tem Rádio Ciência, em seguida a Sessão das 8 com Mayra Nogueira. Até amanhã.
ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação